Oi, oi, mamãe. Bom, eu vou resolver fazer essa aula aqui para explicar um pouquinho mais aprofundado quando a gente vai fazer uma diluição de óleos essenciais. Então, como que eu faço essa diluição de forma segura? Então, a gente tem lá no nosso e-book, né, uma parte onde eu só abordo diluições seguras e tabelas, né? Então, eu trago algumas tabelas, falo um pouco sobre como que você mantém, né, e você faz essa diluição ser segura, tá? Então, a gente não tem um risco zero ali, nunca vai acontecer nenhum erro, tá? Sempre pode acontecer. Lá no e-book eu também disponibilizo uma calculadora para você não ter que ficar quebrando a cabeça fazendo conta, tá? Mas eu queria que a gente focasse um pouquinho nas tabelas, tá? Então eu vou explicar um pouquinho as tabelas para você. Se você quiser abrir o e-book e tá acompanhando juntamente com essa aula, é legal, tá? Então, quando a gente tem ali uma tabela escrita finalidades de uso, por exemplo, eu quero usar o óleo essencial para problemas específicos. Vamos dizer aqui, o meu filho tá com um problema gravíssimo, né, na garganta, né? Vamos dizer uma infecção seríssima mesmo, assim, não uma infecção comum, uma infecção muito grave, que ele está correndo risco até de ser internado. Então, quando a gente tem ali, a gente vai lá nos problemas específicos e vê que eu posso diluir o óleo essencial de 3 a 10%. Quando eu faço essa diluição num nível mais elevado, eu vou fazer o uso por no máximo 10 dias, tá, do óleo essencial. Então, geralmente, quando a gente tem uma lesão, uma ferida, ou está com uma dor muito intensa, ou a gente precisa fazer uma massagem corporal, então vou fazer uma massagem no corpo inteiro, então eu posso diluir esse óleo essencial um pouco mais, tá? Então eu uso uma porcentagem um pouco maior, beleza? Então, sempre observar, né, se o óleo essencial não é fototóxico, tem que observar se o óleo essencial é apropriado, né, o uso para essas crianças. Então, quando a gente tem um óleo essencial que é irritante, quais óleos essenciais são irritantes? Orégano, tomilho. Então, esses óleos essenciais, eles são dermoagressivos. Então, a gente precisa observar que a concentração tópica máxima. Então, eu coloquei ali uma tabelinha onde eu tenho alguns óleos essenciais, né? O nome dele é botânico e o nome comum. Então, assim, por exemplo, eu coloquei o orégano, o tomilho. Então, a gente precisa ver que ele tem uma concentração máxima para ser usado. Então, eu não posso ultrapassar essa concentração, tá? E ali também os óleos essenciais que têm potencial alergenos. Então, quando falo de óleo essencial que causa alergia, que pode causar alergia, então eu uso no máximo essas diluições que tem ali, tá? E aí a gente fala também, temos a tabela de bebês e crianças. Então, até 3 meses, a gente usa de 0,1 a 0,2%. Então, é menos de 1%. Como que eu vou fazer essa diluição? É meio que quase impossível de fazer. Então, por isso que a gente fala para evitar o uso. Mas caso seja necessário usar, né? Então, você tenha que fazer com muita segurança, tá? E aí, a gente também tem que sempre observar, quando a gente for fazer uma diluição, para idosos e gestantes, tá? Então, é sempre legal a gente usar ali na concentração bem certinha, tá? E aí, depois a gente tem a tabela lá, que eu coloquei a idade, né? Até 3 meses, de 3 a 4 meses e de 24 meses, e a gente tem ali, né, a finalidade também. Então, a gente sempre observar isso, tá? Na hora de fazer a nossa diluição. Eu queria fazer essa aula, né, e eu quero que você coloque aqui suas dúvidas sobre diluição, para que eu consiga trazer mais conteúdo sobre esse assunto e a gente falar um pouquinho mais sobre isso aqui no curso, porque pode ser uma dúvida muito recorrente e às vezes vocês não compreendem apenas lendo o e-book, né? Então é legal ter uma aula para explicar um pouquinho mais. E é só isso que eu queria falar aqui. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo.